Noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a esta quarta-feira. Espero que todos estejam bem. É mais uma vez uma maravilha estar aqui junto com vocês para que a gente possa conversar sobre cães, para que a gente possa entender melhor sobre cães e, por que não, entender melhor sobre nós, sobre o relacionamento que a gente pode criar com um ser que é de uma outra espécie que a gente traz para viver na nossa vida, na nossa sociedade, aquela sociedade que é predominantemente humana, e a gente insere um animal de uma outra espécie. O que a gente consegue oferecer, o que a gente deve, o que a gente pode, como a gente deve oferecer para poder cada vez mais acolher esses seres dentro dessa nossa sociedade, para que eles façam parte da família, sejam membros dessa sociedade, para que nós sejamos cada vez mais os melhores amigos, as melhores amigas desses cãezinhos aí. Boa noite a todos que estão entrando. Primeiro de tudo, eu vou levantar uma questão. Contar uma mini historinha aqui, na verdade é um causo, né? Contar um causinho aqui de uma das situações onde me procuraram. Uma das vezes que me procuraram foi porque o cãozinho que já fazia, na verdade uma cachorrinha. Às vezes eu falo tudo cãozinho porque eu acabo não colocando gênero, mas o ideal seria falar uma cachorrinha, sei lá. Mas ela me procurou porque a cachorrinha parou de fazer o xixi no lugar certo. A cachorrinha já fazia o xixi, sempre fez o xixi no lugar correto, e aí de um tempo ela começou a não fazer, e eles acordavam às vezes durante o dia, acordavam no dia e tinha xixi, tinha cocô espalhado pela casa, e o tapetinho dela lá não tinha xixi, não tinha cocô. Na verdade, ela morava junto com uma outra cachorra, mais velha inclusive, que continuava fazendo lá numa boa. Só que ela não ia até lá mais, não fazia mais naquele local. O que estava acontecendo naquela casa? Por isso que eu falei que é um caos, né? Eu não vou contar as resoluções, não vou contar nada. Na verdade, o que estava acontecendo na casa? Eles fizeram uma reforma. Eles tinham acabado de fazer uma reforma. Não foi uma reforma dessas como a gente imagina, onde entram pessoas estranhas em casa, onde quebra tudo, arrebenta tudo, fica uma poeira, uma barulheira danada. Eles remodularam um quarto, um lugarzinho que seria para transformar num escritório. Enfim, houve uma mudança de um ambiente. Eles trocaram os móveis daquele lugar, repaginaram aquele ambiente. Falei ambiente, né? Tudo bem. Mas a questão era que era o lugar onde o cãozinho ficava mais. Era o lugar onde a cachorrinha, no caso, ela ficava mais. Era um lugar mais próximo da saída ou da entrada da casa. E ela costumava ficar por ali, até dormir ali muitas vezes. E essa mudança, essa alteração nesse ambiente, nessa configuração da casa, foi uma das coisas que causou, né, teve como consequência, ela não se sentir mais à vontade para poder fazer um xixi, um cocô lá no lugar certo. Esse era o causinho que aconteceu, só pra gente entender mais ou menos, começar a pensar, refletir, falar, não, mas não é possível, ou é possível. Cada um entende de uma forma, não vou ficar aqui entrando em detalhes sobre isso. Primeiro de tudo, ou segundo de tudo, é muito normal quando a gente vai se relacionar com cães, sejam eles filhotes ou não, quando nós nos aproximamos para poder tentar uma interação com os cães, e se a gente percebe, quando a gente entra numa boa, quando o cão vem, pula na gente, ou a gente abaixa, o cão vem, a gente conversa, a gente pega, a gente faz toda aquela buzungança junto com o cão ali, depende de cada pessoa para fazer essa mini festa ou maxi festa quando tem o contato com o cão. Esse é o mais normal, não que seja o mais saudável, mas isso acontece com mais frequência, você chegar e o cão vir te cumprimentar, te receber. Mas quando a gente se relaciona com um cão que demonstra um pouco de receio da nossa presença, a primeira coisa que a gente faz é começar a falar para ele para acalmá-lo. Então é muito normal a gente ouvir aquela frase que as pessoas falam assim, ó, calma, não vou fazer nada. Isso é muito normal, já vi centenas de pessoas falando desse jeito com os cães quando percebe que o cão está um pouco arredio. Então a pessoa vai se aproximando. Inclusive isso aconteceu no pet shop, né, onde eu trabalhava, na clínica veterinária, que é muito normal, muito comum, até das pessoas que trabalham com cães, com animais, elas terem esse tipo de atitude. Elas começam a falar pro cão, calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não vou fazer nada. E vai se aproximando. E continua se aproximando do cão,
falando e tentando fazer essa interação. Como que será que fica na cabeça do cão, ou na visão do cão, essa aproximação? O que será que causa nele? Será que é uma boa percepção que o cão tem dessa pessoa que está chegando ali? Que está avançando em cima dele? Que está crescendo para cima dele? Querendo ou não, mesmo que nós estejamos numa altura compatível à do cão, quando a gente começa a se aproximar, a gente se agiganta. Ó, quando eu me aproximo aqui da câmera, eu também fico maior. Já sou cabeçudo, fico mais cabeçudo. Mas é uma coisa que a gente acaba fazendo. E será que a gente não está colocando o cão em uma situação delicada? Aumentando o medo ou a ansiedade desse cão? Então é legal a gente pensar também nessas interações que a gente tem com os cães. A live de hoje, boa noite para todos, pessoal que está entrando aqui, que eu não consegui ver ou não consegui passar, sei lá. Sejam todos bem-vindos, vamos falar sobre cães. Hoje o tema da live é: isso só pode ser estresse. Eu não sei como escreve estresse. Na verdade, eu acho que... Bom, tudo bem, eu não sei como escreve. Eu acho que é em inglês, não tem E na frente, são 2 S's no final e acabou. Só que quando eu vou conjugar esse verbo, que eu conjuguei nas perguntas aqui, eu tive que abrasileirar ele. Mas eu não queria abrasileirar muito. Então aí no título eu coloquei começando com E e terminando com 2 S. Então eu misturei as duas línguas aqui e vamos seguir a vida. Embora o correto em português é estresse, terminando com E, e em inglês é sem os 2 Es, o do começo e do fim. A gente suprime esses Es. A primeira coisa que eu vou falar aqui é o que é estresse. E aí eu peguei uma definição, lógico, na internet, Google, Meu Brasil, fui lá, coloquei só para ter uma noção do que é considerado um estresse. E aí aqui está, segundo o Google, é a reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. É uma definição bem básica, bem ampla, bem genérica do que é o estresse, mas, resumindo ali, é quando você se sente ameaçado. E não importa qual é o tipo de ameaça, para que você possa ter um estresse. Pode ser uma ameaça à sua vida, pode ser uma ameaça à sua integridade, pode ser uma ameaça à sua... Quando a gente tem vergonha, eu nem sei o que é isso. A sua individualidade, não sei, a sua privacidade. Tudo isso são coisas que colocam a gente numa situação de estresse, que podem gerar estresse na gente. Então, seguindo nisso, vamos imaginar o mundo dos cães nessa ótica também. A primeira pergunta que eu fiz na enquete, primeiro eu vou colocar, eu falo tudo primeiro, mas é uma mentira, né? Porque eu já falei tanta coisa, eu falo primeiro de tudo, é tudo primeiro de tudo. A pergunta que eu coloquei nas enquetes do Story para que vocês respondessem, eu vou pôr aqui, eu devia ter preparado antes, eu vacilei, às vezes eu dou uma vacilada, às vezes, que é o que fazer para não ter estresse. E aí falando de cães, se quiser falar de vocês também, não tem problema. O que fazer para não ter estresse? Então seria legal vocês darem a opinião de vocês aí, o que a gente faz com o cão para que ele não tenha estresse. Então eu coloquei aqui a pergunta que eu fiz no Stories também, se depois quando terminar a live vocês quiserem ir até o Stories também para colocar a opinião lá, fiquem à vontade, vai ser maravilhoso. Mas vamos seguindo aqui a nossa live. Você acha que o cão fica estressado? Comecei com o simples, com o básico, para que a gente já aquecesse a nossa cabeça aí para pensar sobre isso. Se há a possibilidade do cão ficar estressado. E se eu acabei de definir pra gente aqui, acabei de pegar uma definição que existe sobre estresse, que é quando a gente se sente sob perigo ou ameaça, qualquer que seja ela. Então, sem dúvida nenhuma, pro nosso cão isso existe. Que foi o que eu comecei falando aqui nas historinhas que eu contei, inclusive nesse primeiro caos que eu contei para vocês, que não foi uma historinha, e falando para vocês como a gente se aproxima dos cães, como a gente costuma se aproximar dos cães. Será que eles não enxergam isso como uma ameaça, como um perigo? A integridade dele, a saúde dele, a vida dele? Sem dúvida, sim. Não importa se o cão já conhece pessoas, se o cão está acostumado com outras pessoas. Se você chega e o cão sente esse receio, esse medo de se aproximar de você, ou seja, ele recua. Quando o cão recua, ele está sentindo perigo pela sobrevivência dele, pela vida dele. Então ele não quer que exista aquele contato. A partir desse momento, você insistindo, você está colocando o cão sob estresse. Então, sem dúvida nenhuma, os cães ficam estressados.
Existe toda a liberação de hormônio normal, como a nossa também, para sobrevivência. Isso inclui o medo, a fuga, o paralisamento. Tudo isso são consequências, né, do estresse que o cão é exposto. Então, sem dúvida nenhuma, o cão vai ficar em estresse. Existem situações de estresse que podem gerar estresse no cão, que vão gerar estresse no cão. Só cabe a nós saber como lidar com essas situações, como ajudar os nossos cães, para que isso não aconteça com mais frequência do que as outras situações que são as experiências mais positivas, né? As coisas com mais benefícios para o nosso cão. Então, sem dúvida nenhuma, o cão fica estressado quando ele se encontra nesse tipo de situação. E o tipo de situação que eu estou dizendo é essa ameaça, esse perigo a qualquer coisa. E a gente vai entender aqui algumas dessas situações que talvez a gente normalmente não considere como uma questão de perigo ou de ameaça para o cão. Tá tudo bem para nós e deve estar tudo bem para eles. A próxima pergunta que eu fiz. Se você brincar todo dia com seu cão, ele vai ficar estressado? Tadadã, tadadã. Vou deixar vocês pensarem aí que eu vou beber uma água. Então, se a gente brincar todo dia com o cão, ele vai ficar estressado? Vamos entender agora o outro lado dessa moeda do famoso estresse. Existe esse pico, né, esse momento onde há a liberação desses hormônios, não sei quais são os hormônios também, essa situação de perigo, de estresse, de ameaça que acontece com o cão, ela precisa de um tempo para que ela seja drenada, para que esses hormônios sejam substituídos por outros, hormônios mais de calmaria, de tranquilidade, de felicidade. Precisa acontecer esse processo de substituição. A brincadeira é uma dessas situações. Sem dúvida nenhuma, a gente brincar com o nosso cão, entenda a brincadeira. Ela vai diminuir esses níveis de estresse, vai deixar ele menos estressado. Porque a brincadeira, ela consiste em o cão conseguir atingir o objetivo. Se o cão consegue atingir o objetivo, sem dúvida nenhuma, ele não se encontra em situações de ameaça e perigo, ou posse daquele recurso. Imagina que se você tem um brinquedo com o seu cão, você está ali com uma bolinha, e você fica fingindo que você joga essa bolinha pro seu cão. Então ele vem e você fala assim, pum! E aí você esconde a bolinha aqui atrás. Tem muitos cães que são muito espertos, percebem isso rapidamente, mas tem outros que não. E eles ficam procurando. Imagina na cabeça desse cão como isso foi uma ameaça àquele recurso que ele queria para ele. Aquilo que ele queria para ele, que ele sabia que ele ia ter, de repente ele não teve. E ele não sabe o que aconteceu. Então entende que primeiro não houve o objetivo, ou seja, já deixou de ser uma brincadeira. A brincadeira sim, ela vai desestressar o cão, manter ele, vai drenar essa energia, substituir esses hormônios que podem ter causado medo ou ansiedade no cão e vão ser substituídos por hormônios de prazer, por felicidade, né? Então, a brincadeira ela precisa consistir em um cão conseguir atingir o objetivo. Se você fica impedindo que o cão atinja o objetivo na brincadeira, ele pode ficar mais estressado. Acontece muito com as pessoas, os cães começarem a vocalizar, né? Começar a latir. Olha o nível que ele chegou de estresse, de medo de perder aquele recurso ou de não ter aquele recurso, a ponto de começar a latir naquele momento. Então a brincadeira vai desestressar, mas se você ficar impedindo que o seu cão durante essa brincadeira atinja o objetivo, consiga cumprir a meta, conseguir o que ele quer, sem dúvida nenhuma ele vai ficar mais estressado, porque você vai estar inserindo esse estresse nele. Você vai estar impedindo ele de atingir aquele objetivo, de obter aquele recurso. Quando eu falo recurso, é qualquer coisa que você tenha para brincar com seu cão e ele goste. Se você pegar uma coisa que seu cão não gosta, que não quer brincar com aquilo, não conhece, talvez não haja estresse, porque ele não vai querer aquilo. Ele nem vai olhar para você, ele vai ficar assim, Você pegar um biscoito ou um petisco numa hora que ele nem quer comer, não vai gerar um estresse, mas também não vai drenar, porque ele não vai atingir objetivo nenhum. Então é legal a gente entender isso, que as brincadeiras verdadeiras, aquelas que atingem o objetivo, que o cão consegue atingir e conseguir os recursos e os benefícios, elas vão fazer essa substituição desse hormônio do estresse. Mas se não houver esse objetivo cumprido, eles vão aumentar o estresse pela falta do recurso, pelo medo de perder e não conseguir esse recurso que você tem para oferecer para ele. Às vezes acontece isso, a gente fala, só brincar com o cão tá tudo bem. Precisa saber a brincadeira, saber realizar e saber efetivamente terminá-la. Como terminar essa brincadeira? Qual é o objetivo dela?
aí sem dúvida nenhuma o cão vai ficar super desestressado nesse momento. Inclusive isso é uma das coisas que a gente acaba fazendo quando a gente quer trabalhar alguns medos que os cães têm, a gente insere atividades que o cão já conhece e já consegue atingir objetivos e recolher esses recursos, esses benefícios, na presença dessa situação de medo. De forma controlada, tá? Não vão fazer aí aleatoriamente, soltar mil rojões e querer que o seu cão brinque de uma coisa que ele gosta muito de brincar. Você pode criar uma relação até errada com essa brincadeira com ele. Mas é uma das coisas que a gente faz. Então a gente substitui a emoção e os hormônios que o cão vai sentir diante daquele estímulo, que ele geralmente tem medo ou não gosta. Mais uma aqui, ó. Qual lugar você acha que estressa o cão? E eu coloquei pet shop e veterinário. Qual desses lugares será que estressa o cão? E aí era para ver a opinião de vocês, lógico, se vocês quiserem colocar aí qual desses dois lugares você acha que estressa o cão, eu já vou adiantar aqui os dois. Os dois lugares, eles tendem a ser estressantes para o cão, para todo e qualquer cão. O fato de você expor o cão a uma coisa que não é necessariamente o que ele quer naquele momento, você leva ele na hora que você quer, as pessoas que trabalham no local vão colocá-lo na banheira, ou não sei qual é a forma que as pessoas vão dar o banho no seu cão, depende do tamanho. No momento que elas querem, elas vão fazer o banho na velocidade que elas precisam fazer, elas vão secar o cão de uma forma mais rápida, com outros aparelhos, sempre no tempo diferente do que o cão realmente quer. Lógico, se você faz uma socialização, apresenta legal esse lugar para ele, ele vai saber lidar com essa situação. Só que o pet shop é um lugar estressante, porque tem muitos barulhos, tem muitos cheiros de outros cães, tem cães que não estão no estado emocional tranquilo dentro de um pet shop, nunca foram muito bem apresentados, não estão habituados a pet shops, a serem manipulados, a tomar banho, a secar, secador, há latidos. Então os cães latem dentro de pet shops. Não todos, é óbvio, mas é um ambiente que naturalmente vai ser estressante para o seu cão. Agora vamos para o veterinário. O veterinário ele tende a ser um ambiente mais tranquilo. É só o seu cão, muitas vezes não tem uma fila de espera, né? Não tem até uma sala de espera, mas são poucos cães, a quantidade é menor. Só que no veterinário acontece uma coisa que acontece menos no pet shop, que é segurar o cão. No veterinário, consequentemente, na maioria das situações, inevitavelmente, vão precisar segurar e manter o cão em um lugar. A gente sempre fala que quando a gente impede o cão de ter e demonstrar alguma fuga, ou algum medo, ou algum desconforto com a situação, isso é estressante para o cão. Ele se sente ameaçado, ele se sente em perigo, ele sabe que se ele quiser fugir, ele não vai conseguir. Pior ainda se ele tentar fugir, ou se ele tentar se movimentar e perceber que não consegue. Vai gerar mais estresse ainda por causa daquilo que a gente falou no começo da definição de estresse, né? Ele vai se colocar numa situação de ameaça, de risco. E para ele pode ser qualquer tipo de risco. Naquele momento, provavelmente o risco de vida. De se machucar, de se ferir, de fazerem alguma coisa com ele. Uma coisa de mal, né? Mesmo que ele esteja acostumado aí no veterinário. Então, muitas situações, muitos procedimentos que se faz no veterinário que precisam ser feitos naquele momento. Não dá para esperar, tem que ser feito naquela hora. Existe até uma pessoa que vai para conter o cão, ou a própria pessoa que é da família do cão vai lá. Não, pode deixar que eu seguro. Isso deve ouvir muito. Quem já tem cão deve ter ouvido isso já que... Não, deixa que eu seguro o cão. Então o veterinário é um lugar que além das pessoas levarem com menos frequência e não fazerem um processo de habituação a esse ambiente, a esse lugar, a esse profissional, essa pessoa que vai cuidar do animal, antes dele precisar disso, a gente... Eu não vou falar que é a gente, mas o próprio cenário nosso de não levar no veterinário com tanta frequência faz com que o cão não se habitue tão fácil quanto ele talvez se habitue no pet shop. Os dois ambientes são estressantes para o cão, a gente consegue diminuir esse estresse fazendo relações positivas, levando o cão lá com mais frequência, levando principalmente em situações onde ele não precisa passar por procedimento nenhum, tanto no pet shop quanto no veterinário, você levar para fazer uma visita, para ir conhecer o lugar, passar um tempinho ali, deixar o seu cão se acostumando cada vez mais com o ambiente. Porém, na hora do vamos ver ali, se você não faz um processo específico para que o cão permita e entenda essa manipulação, inclusive
de tirar sangue do cão, temperatura, ele ficar parado para fazer algum raio-x, algum ultrassom. São milhares de procedimentos que é legal a gente sempre apresentar dentro de casa para o cão, fazer uma simulação ali, para que ele possa se acostumar. Porém, ele vai estar em um nível de estresse. São poucos os cães que, diante de um veterinário onde precisa conter o cão, manter ele no lugar, segurar pata, segurar pescoço, segurar corpo, o cão vai adquirir um estresse. Pode ser pouco ou pode ser mais, mas o veterinário é um lugar onde se estressa mais do que o pet shop. No pet shop o cão às vezes consegue até se movimentar mais dentro de uma banheira, às vezes eles colocam uma coleira no pescoço do cão e prendem em algum lugar, mas o cão tem uma mobilidade ali, ó, ele não fica 100% preso, então ele consegue diminuir essa sensação de não tenho o que fazer, não consigo fugir. Então ele consegue dar uma mini escapadinha. Quando chega no veterinário, na maioria das vezes, por segurança inclusive do procedimento, o cão não consegue fazer isso. Então o veterinário é o lugar que vai causar mais estresse. A gente consegue e deve fazer uma habituação para que o seu cão sofra menos e tenha menos estresse diante desse cenário, para que você consiga logo substituir esses hormônios com um outro hormônio, para que ele possa se sentir mais confortável, mais seguro e mais tranquilo. Isso tende a facilitar cada vez mais a ida do seu cão ao veterinário, mas sempre será um pouco estressante. Para nós também se você pensar na gente indo em médicos, que a gente não vai frequentemente, é um pouco delicado, você fica, eita, até o cheiro do local dá uma atrapalhada. Deixa eu ver as perguntas. A pergunta é, o que fazer para não ter estresse? A Elizabeth respondeu aqui que acha que é o pet shop. Sim, sem dúvida. O pet shop, como eu disse aqui, é um lugar que estressa por todo o cenário, todo o ambiente em que está inserido o cão naquele momento e fazendo coisas, não vou dizer contra a vontade, mas fora do tempo dele. A gente, no pet shop, eles são obrigados a serem tratados e cuidados naquele momento. O cão não tem escolha. É pegar o cão, botar ali, pum, toma um banho, chega uma hora que ele fala, ixi, não consigo nem sair mais daqui. Vamos lá, a pergunta é o que fazer para não ter estresse? Vamos ver se tem algumas respostas aqui. Boa, tem uma respostinha. Uma respostona, na verdade. Respostinha é modo de dizer. Às vezes eu faço diminuição das palavras e parece que eu estou menosprezando. Mas não é. A pergunta foi o que fazer para não ter estresse. E a resposta foi criar uma rotina para ele. Essa é bem genérico, é bem amplo. Mas a gente precisa entender que às vezes a gente pensa que criar uma rotina para o cão é saber a hora que ele levanta, saber a hora que ele come, saber a hora que ele passeia, saber a hora que ele vai no banheiro. É uma rotina. Sem dúvida nenhuma é. Mas ela vai evitar que o cão tenha estresse em outras situações diferentes dessa? Em outros cenários diferentes, quando recebe uma visita em casa, quando você tem uma festa em casa, quando tem crianças em casa, ou quando você vai em veterinários, pet shops. Então, rotina sem dúvida, mas a gente precisa ter rotinas amplas. Coisas que fazem parte do dia a dia do cão, ou pelo menos de forma mais frequente possível. Passeios em parques, passeios em lugares que tem outros cães, daycares, né, que é os hotéis para o cão ficar, às vezes diariamente, tem atividades, tem muitos outros cães, ir nesses lugares de forma rotineira, como um passeio para o seu cão, para que ele possa conhecer, de repente até se aventurar ali um pouquinho, brincar um pouquinho, veterinário, pet shop, todos esses lugares que a gente conhece da nossa vida, a gente precisa inserir como rotina do nosso cão. Isso não quer dizer que eu tenho que ir todo dia, mas é legal você fazer essa relação de forma saudável com o seu cão, levar ele sempre que possível, mesmo, principalmente antes da necessidade acontecer. Se o seu cão só faz xixi na rua, xixi e cocô na rua, e aí você deixa para levar ele só quando ele já está querendo e precisando fazer, está estourando. E de repente naquele momento tá muito barulho, tem muito carro, tem outros cachorros passando, tem outras pessoas, tá chovendo. Olha, a situação saiu completamente fora da rotina do seu cão. Então é legal a gente entender que a rotina ela vai desestressar o cão, sim. Por quê? Porque ele entende o que acontece, ele conhece o que acontece. Se a gente pensar por esse lado do cão conhecer e entender, isso vai diminuir o estresse dele, porque ele não vai se sentir em situação de ameaça ou perigo. Porém, se for muito fechada a sua rotina, só faz a mesma coisa com o seu cão, qualquer saída dessa zona de conforto vai colocar o seu cão em situação de ameaça e de risco, de perigo, e ele vai se estressar. Então, criar a rotina vai diminuir, vai evitar em algumas situações que o seu cão se estresse, eu ia falar bobamente, mas diariamente. Né? Uma rotina ela vai evitar que o seu cão se estresse diariamente.
Tem algumas situações que são completamente imprevisíveis, sem dúvida nenhuma, mas quanto maior for o repertório do seu cão de conhecimento de lugares, de comportamentos, habilidades sociais, como se virar em situações, como lidar com desconfortos, com dificuldades, sem dúvida a gente diminui demais a chance do cão ficar estressado por muito tempo. Porque ele vai em algum momento do dia ficar estressado. E vamos entender isso em breve. O cão vai ficar estressado, hein? Pode ficar tranquilo. Tem várias terapias aí, vários relaxamentos, várias coisas que a gente faz para auxiliar. Porém, o cão fica estressado. Não vou falar todo dia, eu não conheço a rotina de todo mundo, mas a probabilidade é que todo dia o cão se estresse. Vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa fazer, e tem tudo a ver, né, do que a gente falou até agora, que é a socialização. Já devem ter ouvido falar sobre socialização, né, o que a gente faz com socialização. Então, com certeza, para você não ter estresse ou diminuir o estresse, é você apresentar o seu cão à sociedade onde ele vive. E, se possível, até aqui ele não vive. Até aqui ele teria poucas chances de ter contato, principalmente com outros tipos de animais. É legal a gente levar o cão, às vezes, para um lugar onde tem animais que ele não teria no dia a dia dele. Olha como a gente aumenta a capacidade do nosso cão, o conhecimento do nosso cão. Isso é a socialização. Então, se você faz uma socialização bem feita com o seu cão, levando ele para lugares diversos, com pessoas diversas, quando eu digo pessoas de várias idades, de vários tamanhos, com várias roupas diferentes, acessórios diferentes, cheiros diferentes, é muito importante você fazer isso de uma forma muito concreta, muito bem feita, para que o seu cão diminua cada vez mais os níveis de estresse dele. Quanto mais ele conhecer e saber o que acontece, já falei isso, vou sempre repetir agora nessa live, maiores são as chances dele não se estressar tanto. Sempre vou falar tanto, porque sempre vai estressar. E a gente vai entender daqui a pouco. Eu nem sei onde é que eu pus a história que eu vou contar, por que o cão se estressa. Mas vai chegar aqui, eu sei que vai chegar em algum ponto. Continuando a nossa história aqui, ó. Acho que isso que eu já falei. Eita, já. Não, pera, essa é essa daqui. O que mais estressa o cão? Essa é legal da gente entender também. Eu coloquei 3 opções de coisas que mais estressariam o cão. Ele não ter o que quer, ele não saber o que fazer, ou ele não conseguir fugir. Eu já abordei essas 3 situações aqui na live. Eu já falei sobre essas 3 condições de estresse para o cão. A primeira delas, de não ter o que quer. Lembra da história da brincadeira? Que a gente fala, vamos brincar com o meu cão para ele gastar energia, para ele se desestressar. Se essa brincadeira, dentro dela, existe uma situação onde o seu cão não consegue o que ele quer ou o que você oferece para ele, lembra que não é uma anarquia do tipo, não, o cão pode fazer o que ele quiser, pode pegar o que ele quiser. Não, a gente vai conseguir possibilitar que o cão tenha acesso às coisas que são saudáveis para ele, que fazem bem e que tenham a ver com a nossa rotina. Dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, a gente permite que ele tenha acesso a essas coisas, para que ele não precise ficar buscando outras. Então não tem uma anarquia aí de, pode fazer o que quiser, pegar o que quiser. A gente vai proporcionar isso para ele. Se ele não tiver acesso ao que ele quer naquele momento que você apresentou, ou que ele está querendo chegar até para cheirar uma árvore, ou cheirar um gramado, ou uma pessoa, ou um outro cão, e ele não conseguir ter acesso a isso, ele vai se estressar. Por causa daquela questão de perder o recurso, perder aquilo que ele quer naquele momento. Isso vai trazer um desconforto para o cão, vai trazer um medo, uma ameaça daquele recurso ir embora e ele não ter acesso, que é o que ele está acostumado ou o que ele está querendo naquele momento. Então a brincadeira, sem dúvida nenhuma, precisamos tomar cuidado com isso para não gerar mais estresse no nosso cão. Então ele não ter o que ele quer vai causar estresse, por todos esses motivos que a gente já falou. Não saber o que fazer. Eu vou até aproveitar o que eu falei no comecinho da live, que é quando a gente vai receber um cão. A gente vai até a casa de alguém, conhecer um cão, ou até cães de rua mesmo, ou cães que aparecem na nossa vida aí aleatoriamente. E aí você se aproxima desse cão. Nesse momento, se esse cão não existiu uma socialização para que ele soubesse como receber pessoas, como se aproximar de pessoas, quais os tipos de contatos que as pessoas têm ou que ele gosta mais de receber das pessoas, fazer uma habituação generalizada com essa socialização com pessoas e animais, quando ele se vê diante dessa situação, ele não vai saber o que fazer. Ele não vai saber o que ele precisa fazer naquele momento. Isso vai causar nele
um medo, uma ameaça, um perigo, muito mais a sobrevivência dele. Ele não saber o que fazer naquele momento, como interagir com aquilo, vai causar um estresse no cão e principalmente por sobrevivência. Tudo que o cão não sabe o que pode acontecer com ele, gera um perigo à sobrevivência, à vida dele. Quando ele não sabe como se relacionar, se você vem se aproximando, que é o que eu falei lá no começo, você vem chegando e falando calminho, mas você está chegando, você está se aproximando, ele não sabe o que fazer. Olha como a vida dele está em risco. Olha o estresse que foi gerado nele só pelo simples fato de você querer se aproximar do cão. Então é legal a gente entender linguagem corporal, socializar os cães e nós respeitarmos também esse momento para que ele se aproxime na hora que ele se sentir confortável. Porque aí ele já não percebeu mais um risco, ele soube o que fazer. Então isso vai gerar estresse sim. Não conseguir fugir. Eita, esse aqui é o mais pesado de todos. Quando o cão, e aí voltando na primeira, que é não ter o que quer, o cão tem um brinquedinho aqui, ó. Aí você pega, joga esse brinquedo e ele consegue ir até o brinquedo. Ele consegue correr e pegar. Beleza, ele se movimentou, saiu da situação e foi até onde ele queria. Quando ele não sabe o que fazer, você se aproxima e ele consegue sair de perto. Perfeito, maravilha. Houve um estresse, mas ele conseguiu controlar. Agora, se ele não conseguir fugir, escapar, sair da situação, aí o negócio é tenso. Aí os níveis de estresse do cão são enormes. Ele precisar sair de um desconforto e ele não ter possibilidade de fazer isso, vai jogar um estresse altíssimo, porque olha o nível de perigo e ameaça para a vida dele. Ele precisa sair dali. E quando eu digo fugir, não é sair correndo. É simplesmente se afastar daquela situação, daquela pessoa, daquele cheiro, daquele barulho. Se ele não consegue fazer isso, se ele está preso no veterinário, se ele está preso na coleira, olha o nível de estresse que ele tem. Se você acua ele num canto, que ele não tem, ele já está chegando na parede ali, ó. Olha o nível de estresse que a gente colocou por botar em risco na cabeça do cão a vida e a sobrevivência dele. Parece uma coisa simples, meio exagerada, né? Ai, Beto, nossa, tá exagerando, o cão não fica com medo da vida. Ele não sabe o que você vai fazer, ele não sabe lidar. Lembra, ele não sabe o que fazer. Então é importante que ele tenha possibilidade de fuga para tudo, para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Pegar o cão no colo, segurar na coleira, puxar, é muito perigoso, faz muito mal, o cão vai ficar estressado e vai aumentar níveis de outras coisas também. Fiz uma besteira aqui agora. Eita, nós. E aí, exatamente, eu parei a frase no meio, não sei se vocês estranharam, mas porque a próxima pergunta é o que o estresse pode gerar no cão. E aí eu dei 3 opções também: agressividade, medo e insônia. O cara pôs insônia, é óbvio que é essa que eu quero falar mais, é sobre a insônia. Mas acho que é meio óbvio a gente falar de agressividade. Se a gente pintar o cenário que eu fiz agora, do cão querendo fugir e se afastar, e aí de repente ele, pum, encosta na parede, e você continua, ou o que for que estiver se aproximando, continua se aproximando dele, ele não tem opções. Então ele vai começar a demonstrar outros sinais de desconforto. Ele fez a fuga, só que a fuga agora ele não consegue mais fazer, porque ele chegou no limite. Ele bateu na parede, e você continua se aproximando. Ele vai latir. Pode ser que ele late. Ele vai mostrar os dentes. E aí ele vai morder. Se tudo que ele fizer não funcionar, fora outros sinais mais discretos que a maioria das pessoas não percebem, eu falei aqui que a gente geralmente consegue ver. Latir, mostrar os dentes e avançar são coisas que a gente facilmente identifica no cão. Mas sem dúvida nenhuma, o aumento do estresse ou a não diminuição do estresse depois que ele aparece vão fazer com que a agressividade do seu cão apareça sem dúvida nenhuma. E quando ele entender que a agressividade funciona para tirar aquele estímulo, aquele desconforto e o nível de estresse dele pelo menos se estabilizar, isso não quer dizer que o estresse vai embora, porque é muito comum isso acontecer, de você vai, aí o cão mostra o dente para você, aí você sai. O estresse dele tá ali ainda. Aí você se aproxima de novo, e o dente vem de novo. Aí você se aproxima de novo, vai chegar uma hora que ele vai falar, não, meu nível de estresse não foi embora, estou estressado, eu tô com medo, eu tô me sentindo ameaçado, em perigo de sobrevivência, e você continua fazendo isso. Então isso acontece, não é porque você saiu de perto que o nível de estresse dele foi embora. Não, só manteve aqui. Para que vá embora, a gente precisa ter atividades que substituam esse hormônio que está causando esse estresse no cão. Medo. Sem dúvida nenhuma também.
Quando o cão não sabe o que fazer, é diferente de aplicar uma fuga. Quando ele se vê numa situação onde ele não sabe se ele deve ir em frente ou se ele deve voltar, ele para. Nessa hora, o medo está instalado. Aquela situação de alerta, né? A anteninha do cão, todos os sinais dele, o pessoal que estava na mesinha dele ali controlando a cabeça dele, ligou todos os sinais, falou, opa, alerta, 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 pessoal. Olha o medo se instalando por uma situação de estresse, uma coisa que o seu cão não sabia o que fazer, não conhecia. Isso tudo vai gerar medo no seu cão. Quando a gente está brincando com o cão e ele tem medo de não ter aquele recurso, você ameaça ele. Quando eu digo ameaça, espero que você esteja entendendo esses termos que eu estou usando dentro desse contexto. Ele está com a ameaça de não ter esse recurso. Você não joga para ele. Ele começa a ficar com medo de perder aquilo. E é por isso que nessa hora ele pode começar a mostrar outros sinais, como começar a latir para você. Então você começa a gerar medo, o estresse vai gerar medo no cão e, consequentemente, se isso se prevalecer ou se manter, ele vai caminhando até chegar em uma agressividade propriamente dita, aí, às claras para todo mundo ver. E insônia. Esse era um dos pontos que eu queria chegar aqui dessa live inteira, era chegar nesse ponto da insônia. Eu falei que os cães estressam durante o dia. Sempre estarão em situações onde você está acordado, você está atento, você está alerta, às vezes acontecem sons mesmo que você que o cão não se incomode, esses barulhos chamam a atenção do cão. Ele pode ser o cão mais controlado do mundo. Então, esses níveis vão subindo. Lembra que a gente falou, agorinha mesmo, que o nível de estresse ele se estabiliza. Vamos imaginar um copinho, um copo cheio. Então, o cão começa sem estresse nenhum, o dia. E aí, ele vai acumulando situações. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, uma coisa ali, uma coisa lá. Chegou no limite do copo aqui do cão. Ele não sabe mais o que fazer. Aí ele vai para a caminha dele ou para o quarto dele. Só que esse é um cão que ele não tem um lugar seguro para dormir. Ou seja, ele fica alerta a noite inteira. Imagina que esse copinho desse cão não vai diminuir. Porque você dormir é uma das coisas que vai, sem dúvida nenhuma, tirar esse estresse, substituir essa situação, esses hormônios, essa questão de estar alerta e perigo, vai ser drenada completamente com o sono, com o corpo em descanso. Então, se o cão não consegue fazer isso, ele está estressado aqui e não tem um lugar ou uma situação de um momento, né, uma rotina para que ele entre nesse estado de vamos descansar, aqui é seguro, aqui eu posso relaxar, ele não vai conseguir dormir. Porque ele vai estar com o nível de estresse dele lá em cima e ele vai estar sempre em perigo. Lembra que o estresse ele é causado por essa situação de perigo e ela não vai embora. Ela não vai embora. Então, se o cão não tiver um lugar onde ele sabe, nossa, eu conheço aqui esse lugar, eu sei que aqui eu posso deitar e nada de ruim vai acontecer, ele não vai conseguir dormir. Então, o estresse ele pode gerar, sim, insônia no cão. O cão não consegue desligar. O cão não consegue. Ele fecha o olho, mas na verdade está com as duas orelhas em pé. Com o menor barulhinho, ele já levanta, ou ele já acorda, já fica atento, ele não consegue entrar naquele ponto do sono onde existe o recarregamento das energias, onde o copinho de estresse dele vai se esvaziar para que ele tenha um novo dia. Então a insônia, eu diria que é uma das piores situações. Por quê? Porque se ele já começar o próximo dia com esse copo cheio ou meio cheio, a chance dele atingir esse copo cheio durante o dia é muito maior. De ele se estressar demais no limite dele, é muito grande. Então o cão precisa dormir sim, precisa ter um lugar de descanso. Bom, vamos seguindo aqui. Tem perguntas, lógico, vamos ver se tem respostas. Que é o que fazer para não... Nossa, eu deixei a pergunta aqui o tempo inteiro, né? Agora que eu vi que tá a pergunta aqui, ó, criar uma rotina. Vamos ver se tem outra aqui. Só eu mesmo. É porque tá diferente, o Instagram tá um pouco diferente. Eu tô vendo um monte de mensagem na minha tela, tem umas linhas pretas aqui, não sei se tá estragado, mas a pergunta ficou, desculpa pessoal. Vamos lá. Eu já falei pra vocês, né, vamos falar, o que fazer para não ter estresse? Não tem a resposta de vocês, eu vou levantar uma questão aqui. E juntando nessa do cão dormir, eu sempre falo para as pessoas, sempre oriento, que é muito legal e muito importante que o cão tenha uma casinha para poder dormir, mesmo dentro de casa. Seu cão, ele dorme do lado da minha cama. Olha a situação que é para o seu cão, a responsabilidade que ele tá.
se ele não tem ali uma proteção, ele está ao léu, né, no ambiente ali no quarto, e você está dormindo, ele se sente como obrigação dele te proteger. Ele está sempre atento ali, porque você está dormindo. Mas ele está ali, ó, dentro do seu quarto, num lugar onde ele está exposto, e ele pode ficar com essa insônia de não conseguir desligar, não conseguir dormir, simplesmente pelo fato dele acreditar que ele precisa proteger você. Nessa hora que começam a surgir aquelas questões de ele fica me protegendo, é um cão de guarda, não pode chegar ninguém perto. A gente gera vários comportamentos, a gente desenvolve vários comportamentos pelo simples fato do cão não ter um lugar para dormir. Então ele ter uma casinha para dormir é maravilhoso. É o lugar onde ele vai conseguir relaxar, que ele vai entender que nada de ruim acontece ali. A melhor dos mundos é que essa casinha ou essa caixinha, que são aquelas caixas de transporte, né, que é onde leva os cães para... Depende muito da sua rotina, mas em aviões existem essas caixas de transporte. Quando fazem taxi dog, os pet shops que fazem o leve trás com o cão no carro, tem essas caixas dentro também, mas elas têm porta. Isso é muito importante para o cão. Não para que você tranque ele, para que você coloque ele ali quando você não quer que ele fique bagunçando, para que ele se sinta seguro ali dentro. Esse é o lugar. Lembra da rotina que eu falei? Você transformar uma rotina para a hora de dormir. Então você colocar o seu cão dentro dessa caixa, fechar essa porta para que vocês possam dormir. Existe todo um processo para fazer isso. Não vai enfiar o seu cão lá e falar, dorme aí que o Beto falou para dormir aí. Apresentar a caixinha corretamente. Mas ele conseguindo dormir e ter um lugar para dormir, sem dúvida nenhuma, vai tirar o estresse do seu cão. Ele vai começar o dia sem estresse nenhum. Então, se ele dormir bem, tiver um lugar seguro, confortável para ele dormir, muitos cães acabam dormindo de dia, porque ele não consegue dormir à noite, porque ele é o único que precisa estar alerta ali para a família. E aí durante o dia ele se sente mais tranquilo, que o movimento está rolando, ele acredita que ele pode dormir, mas ele não consegue descansar. Porque uma hora tem muito barulho, é muita coisa acontecendo. Então ter essa caixinha de transporte com portinha, para que tenha o horário de dormir, hora de dormir, pum, entrou. Hora de acordar, levanta, tira ele. Olha que maravilha, o seu cão vai começar a relaxar demais. Vai estar pronto para o próximo dia, vai estar desestressado, pronto para lidar com as situações, capaz de receber estresse, que ele vai receber durante o dia, algum nível de estresse. Então, se ele conseguir drenar esse estresse no final do dia, pelo menos, se você não fez atividades, não habituou ele a situações, quando ele dormir, ele vai tirar. Esse estresse vai embora e ele começa o dia muito bem. Agora, se ele não dormir bem, se ele não tiver um lugar para dormir tranquilo e seguro, ele vai estar sempre estressado. Ele não vai conseguir focar em nada. Ele vai estar sempre em alerta. Perigo de sobrevivência, perigo de perder recursos. Olha como só uma noite de sono resolve muita coisa para o seu cão. Ele vai estar pronto para aprender muita coisa, porque no lugar do estresse vai ter outra situação acontecendo, uma situação benéfica, saudável, harmoniosa. Ele vai estar preparado para isso. Se o estresse estiver alto, ou o copo estiver um pouco cheio já, ele vai estar em um estado de alerta. Talvez se você propor uma coisa para ele, ele fique mais receoso do que pode acontecer, porque a sobrevivência dele talvez esteja em risco. Então é legal a gente ter uma noite de sono boa com o nosso cão. Ele ter um lugar para dormir vai garantir isso. Isso não quer dizer que, Beto, não é possível, meu cão dorme bem na caminha aqui, na nossa cama tal. Se essa é a sua realidade, maravilha, não tem problema nenhum. Mas a caixinha, apresentada corretamente, ela garante que o seu cão vai drenar esse estresse, vai ter uma noite maravilhosa de sono e acordar super dispostos para viver a vida e enfrentar as dificuldades que vão estar por vir. Que estarão por vir. Beleza. Vamos terminar aqui. Terminar não. Eu queria falar antes de finalizar. É só levantar como se fosse só, né? Mas é uma coisa bem importante. Que agora a gente falou da noite de sono do cão. Agora vamos trabalhar com o dia do cão. Existem vários métodos de você ensinar coisas para o cão ou interagir com os cães. Um desses métodos é o tal do método da bronca e punição. Que precisa dar bronca, que precisa punir os cães. Isso existe ainda em muitos lugares, em muitas famílias. E isso muitas vezes acontece pela falta de informação. Você não saber o que fazer. Diante de uma situação onde o seu cão apresenta um comportamento que você não quer, mas sem dúvida ele precisa fazer aquilo que ele está fazendo, por qualquer que seja o motivo. Se você não sabe o que fazer, a sua tendência
é partir para coisas que você conhece. Se você conhece bronca e punição e acredita que isso funciona, você vai utilizar com o seu cão. Agora vamos entender nesse cenário de estresse. Primeiro que a gente já entendeu que quando o cão está com esse copinho de estresse cada vez mais cheio, as chances dele ficar confortável em situações e querer fazer coisas que possam ser novas são muito menores. Seu cão dificilmente vai gostar de participar de coisas novas. Ele vai estar sempre se achando ameaçado, em risco, principalmente de vida. E aí você, a pessoa que vive com ele, que mora com ele, é aquela pessoa que traz para ele cada vez mais medo de morrer. Não travou a live. Mas olha, é triste. É triste a gente pensar dessa forma. Que nós, que somos as pessoas que temos que ser os melhores amigos dos nossos cães, a gente incutir na nossa presença, ou seja, a gente fazer um paralelo que a nossa presença, ela pode gerar risco à vida do nosso cão. Porque se você vai dar uma bronca no seu cão, ou seja, você não mostrou para ele o que ele precisava fazer, você simplesmente foi lá e colocou um aversivo em cima daquilo que ele estava fazendo e precisando fazer, independente se você estava querendo que ele fizesse aquilo ou não. Provavelmente você não ofereceu o que ele precisava e atendeu aquela necessidade e ele precisou fazer isso por conta. E aí você vai e coloca uma bronca, uma coisa que não resolve a situação, só coloca um medo no seu cão, uma ansiedade e um perigo de vida. Seu cão não sabe o que você vai fazer. Ele está diante de uma situação que ele não sabe. Ele pode morrer naquele momento. Falei rindo, né? Não devia ter falado rindo. Mas é porque parece meio absurdo a gente fazer isso com os cães. Então quando a gente fala de estresse, não tem jeito. Se você der bronca no seu cão, e a menor bronca que for, que é aquilo que não ensina nada, só vai mostrar pro seu cão que você não quer que ele faça aquilo ali naquele momento diante de você. Você personaliza a bronca. A bronca ela não é uma coisa que, quando eu não estiver presente, meu cão não vai fazer. Não, ele precisa fazer aquilo. A única coisa que você fez foi colocar um medo de vida, um risco de vida do seu cão, que provavelmente ele pega e sai de perto. E aí você pensa, nossa, ele entendeu que não era para fazer aquilo. Não, ele entendeu que você estava oferecendo risco para a vida dele, para a sobrevivência dele. Então, quando a gente coloca bronca e punição no nosso dia a dia do nosso cão, em qualquer momento, a gente está colocando no nosso cão medo de morrer. É bem delicado isso. Então, a gente entender e conhecer e saber como se comunicar com o cão, como modificar um comportamento, como atender necessidades dos cães, elimina completamente a necessidade de uma bronca e de uma punição. A partir do momento que você entende que aquele comportamento que o cão está apresentando naquele momento é uma responsabilidade sua. Você trouxe ele para casa. Você não ofereceu uma necessidade. Você não socializou ele corretamente. Você não deu habilidades sociais para ele. Você não desenvolveu o cognitivo dele para que ele soubesse e tivesse ferramentas para lidar com situações, para atender às próprias necessidades. O ideal é esse, que o cão saiba como a vida dele, como a rotina dele funciona, para que ele mesmo tome decisões, para que ele consiga, se sinta seguro, consiga os recursos que ele quer, consiga fazer o que precisa ser feito e, se possível, sair das situações. A gente falou disso na live, do cão conseguir fazer essas coisas. Se ele não consegue fugir, se ele não consegue o que ele quer, se ele não sabe o que fazer, os níveis de estresse deles vão lá em cima. Então, por si só, o dia do seu cão será estressante. A nossa função é diminuir esse estresse e evitar ao máximo que ele aconteça. E dar condições para que nosso cão drene esse estresse à noite, dormindo bem, tendo uma ótima noite de sono. Então, dentro desse cenário, acho que fica muito claro que a opção de bronca e punição, ela é só quando você não sabe o que fazer. E aí, a partir daí, é você saber o que fazer. Você ir atrás para entender exatamente o que você precisa fazer. Bom, perfeito. Eu queria terminar com esse levantamento, mas é importante que a gente entenda que quanto mais a gente respeitar o limite dos nossos cães, menos estresse a gente vai trazer para eles. Quando a gente entender o desconforto do nosso cão, o nosso objetivo é evitar que esse desconforto aconteça e, após isso, você inserir situações onde ele consiga lidar com esse desconforto de forma mais tranquila, relacionado a coisas que ele já conhece, a comportamentos que ele já sabe oferecer. Isso é muito importante, a gente respeitar o limite do cão. E quando eu digo respeitar, não é não avançar o limite. É você dar condições para que o seu cão consiga sair
dessa zona de conforto de forma segura. O objetivo de sair da zona de conforto é para que a zona de conforto do seu cão aumente. Quando você cria uma rotina, você aumenta a zona de conforto. E aí você cria uma rotina de passeio, você aumenta ainda mais. Aí você cria uma rotina de visitas a pessoas, aumentou ainda mais. Então esse é o objetivo, a gente proporcionar que o nosso cão consiga lidar com os limites dele. Então respeitar esse limite, não é todo cão que vai aprender de primeira, que vai conseguir lidar de primeira. A gente não sabe o histórico, a gente não sabe como é o psicológico desse cão, quais as coisas que ele já teve que viver na vida dele, mesmo que ele tenha vindo filhote para você, ele já passou muita coisa, que já geraram comportamentos, já geraram decisões, principalmente fisiológicas nele, questões de medo. Tudo isso é uma coisa que vai ser gerada meio que instintivamente no cão. É normal a gente ter medo, a gente fugir de coisas. Nossos cães precisam conseguir fazer isso. Eles precisam ter esse limite respeitado. Quanto mais ele entender que esses comportamentos dele aliviam o desconforto, mais à vontade ele vai ficar diante das situações. Então a nossa obrigação maior é respeitar o limite dos nossos cães, sem dúvida nenhuma. Quando a gente tem um histórico de comunicação boa com o nosso cão, ou seja, você durante o dia insere atividades que ele consegue fazer, não para que ele não consiga fazer, você ensina comportamentos, ou seja, você desenvolve o cognitivo do seu cão, sempre baseado em recompensas, o que é legal quando você está iniciando processos novos com o seu cão, você inserir coisas que na cabeça dele são benefícios. E quanto maior for esse repertório de coisas que você faz, ou seja, a relação que você tiver com o seu cão, é uma relação onde ele sabe que pode confiar em você, que se você propõe aquilo para ele, o que seja, ele sabe que ele pode ir, ou seja, ele pode sair daquele limite, ele pode entrar naquele desconforto porque ele sabe que você está ali para dar esse suporte para ele. Você está sempre ali, o histórico de comunicação boa que você tem com o cão é muito grande. Então não tenha dúvida que você consegue diminuir os estresses do seu cão a partir do momento que você insere essa comunicação em outros contextos. A gente precisa socializar o nosso cão. E uma das melhores formas e mais fáceis é você ter um histórico muito bom de comunicação com o seu cão. E quando eu digo comunicação, não vai pensar que não vou nunca conseguir falar com o meu cão. Não, é isso. É você propor atividades para que ele consiga fazer. É facilitar para que ele acerte comportamentos. Tudo isso você recompensando ele vai criar um histórico de comunicação muito bom. Para a hora que ele se vê diante de uma situação nova, um brinquedo novo que você quiser apresentar para ele, ele sabe que se você está ali do lado dele, ele pode ir. Você vai incentivá-lo aí, você vai recompensá-lo por ter ido. Olha que legal esse histórico de comunicação. Não adianta você querer pegar um petisco, levar para a rua uma vez na vida e falar, vou dar um petisco aqui na rua porque aí ele vai ficar bem. Ele nem vai querer esse petisco. Ele está mais com medo de sobrevivência. Ele está com risco à vida dele do que se alimentar. Ele quer sair dali, ele quer ficar atento o tempo inteiro. Se ele for comer, ele vai perder a atenção. Então a gente precisa ter esse histórico de comunicação com os nossos cães muito bons para garantir que o estresse dele seja cada vez menor. A gente apresentar objetos, não necessariamente brinquedos. Muitas vezes as pessoas têm em casa objetos que os cães têm medo de chegar perto. Máquinas de lavar, ferros de passar, sei lá, nem faz barulho. Aspiradores de pó, vassouras, panos que a gente passa, não estou falando só de limpeza. Mas tem sacos, vasos, várias coisas, objetos de decoração. Tudo isso a gente precisa apresentar para o nosso cão, ele precisa conhecer, ele precisa ter acesso, ele precisa cheirar, ele precisa ver. Ao invés de a gente evitar que ele tenha contato, olha como você está criando uma barreira aqui, ó, e não dando possibilidade de ele avançar esse limite dele. Então você insere esses objetos, essas coisas todas do dia a dia dele, em situações onde o seu histórico de comunicação é bom com o seu cão. Que você sabe que ele vai compreender, que ele vai ficar tranquilo, que você vai substituir esse hormônio do estresse aqui, de medo, de ameaça, por um hormônio de tranquilidade, de felicidade. Quando a gente atinge o objetivo, quando o cão atinge o objetivo, ele consegue tirar o estresse. É isso que a gente faz durante o dia, a nossa obrigação é isso, inserir essas atividades para que o estresse seja drenado sempre. O cão esteja sempre preparado para coisas novas, otimista. Isso é ótimo para o cão, ele saber que ele pode ir, ele estufa o peito, ali ele anda na rua. Quando ele vai passear, ele anda olhando para frente, olhando para os lados, ele não fica cheirando o chão desesperadamente, preocupado que pode ter algum cheiro ali de algum outro animal, de alguma outra coisa que pode pôr em risco a vida dele. Olha só quanta coisa legal que a gente pode fazer com o cão quando a gente tem um histórico de comunicação muito bom e a gente respeita o limite do nosso cão. Sem dúvida nenhuma, esse é o combo perfeito para que você tenha
um cão totalmente equilibrado, longe do estresse e sabendo lidar com as dificuldades dele. Isso vai fazer ele ficar fora do estresse sem nenhuma dúvida. Acho que era isso. Deixa eu ver se ficou alguma resposta para a pergunta aqui, que às vezes vocês responderam e eu tô aqui só falando. Agradeço demais, mais uma vez, para a gente poder colocar em pratos limpos aqui um pouco dessas informações, um pouco do nosso relacionamento com os nossos cães, qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer com os nossos cães, para a gente se tornar cada vez mais melhores amigas, os melhores amigos dos nossos cães, para que eles tenham na gente aquela figura onde ele pode confiar, que vai incentivá-lo a fazer as coisas, porque as coisas que você incentiva são aquelas que ele consegue fazer. Isso vai criar um otimismo maior no seu cão, uma segurança maior, uma individualidade, uma independência maior. Isso é maravilhoso e é a nossa obrigação fazer isso com os nossos cães, para que eles não tenham estresse, para que o estresse não atrapalhe a vida dele. Estresse ele vai ter, como eu disse. Não adianta você ficar se matando, o estresse vai existir. E é importante que ele exista. Só que é importante que o seu cão consiga superar esse estresse, consiga substituir essa emoção. E essa é a nossa obrigação, é isso que a gente faz. Beleza, estou aqui para isso. Então tenham todos uma ótima noite. Já acabou sim. Agradeço demais pela participação. Que bom que a gente pôde falar mais um pouco aí sobre cães. Esse é o objetivo, para que a gente tenha informação cada vez mais e comece a fugir daquelas coisas que podem fazer mal para o nosso cão, para o nosso relacionamento, para a nossa família. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, até uma segunda-feira ou uma quarta-feira que vem, ou um domingo qualquer. Fiquem com Deus, precisando é só chamar